Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui no nosso segundo dia do nosso devocional da família. E como eu disse para vocês, nós vamos ficar algum tempo no texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24. É um texto muito rico, fala ali do início, quando o Senhor instituiu o casamento. E a gente tem mais algumas lições aqui para aprender nesse versículo que é tão rico. Hoje eu queria ver com vocês, nesse versículo, vou ler de novo, para a gente refrescar sempre a memória com a palavra de Deus. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Hoje o meu aspecto nesse texto aqui é falar um pouquinho sobre a nossa hora de sair da casa, né? O texto vai falar deixa o pai e mãe, né? Então, o casamento é uma escolha que você tem para sair de um ambiente que você está e participar de um outro ambiente. Lembrando que o ambiente que você está é um ambiente que você foi criado. Muitas vezes, na maioria das vezes, é um ambiente seguro, é um ambiente que você gosta de estar, e agora você vai deixar. O ambiente, ele criou você, ele moldou você, você vai sair dali com uma cultura, e você vai agora para um outro lugar. Você vai criar agora um lar, você vai agora participar de uma nova realidade. Lembra que a pessoa com quem você vai casar vai fazer a mesma coisa. Ela vai sair do lar, ela vai deixar suas estruturas, ela vai abandonar a sua cultura e ela vai entrar numa relação, em uma cultura nova, que é a cultura que o novo casamento vai trazer. Então eu queria falar um pouco sobre essa questão que a gente precisa pensar. E às vezes a gente não pensa antes de casar, não é ensinado isso para nós. E quando a gente casa, há o que chamamos de choque cultural. Embora não seja uma mudança para um outro país, onde exista um choque cultural, é um choque de culturas familiares, né? Então, eu saio da minha cultura, a minha esposa saiu da cultura dela, e nós nos juntamos, e ali formamos uma nova cultura. Então, enquanto essa nova cultura está sendo formada, o que vai acontecer é que vai existir dificuldades, tá? Então, eu queria falar hoje sobre qual é a hora de você deixar o seu lugar. Eu tenho duas filhas e sempre converso com elas sobre casamento, e eu falo para elas que não tem uma idade certa de se casar. Mas eu queria falar para elas sobre três coisas que eu ensino elas a falar aqui hoje para você. A hora de você deixar a casa. Então eu falo que elas precisam ser maduras espiritualmente, maduras emocionalmente e maduras financeiramente ou independentes financeiramente. São três características da sua vida que você vai levar. Tá? Você vai levar para o casamento a sua maturidade espiritual, a sua maturidade emocional e a sua condição financeira. Então, quando eu falo de maturidade espiritual, eu estou falando, você já compreende quem você é diante de Deus, você já sabe da sua vocação diante de Deus, você já entende o que você tem que fazer para Deus. Então, toda a sua relação com Deus, ela tem que estar bem baseada para que você vá para o casamento compreendendo quem você é espiritualmente. E se você é maduro espiritualmente, obviamente você vai olhar para a pessoa que você vai escolher e você vai procurar as mesmas características nela. Então você vai procurar uma pessoa que seja também madura espiritualmente. A Bíblia fala para nós que a gente não deve casar com pessoas de jugo desigual. Então a gente precisa sempre olhar isso. Como é que está a minha vida espiritual e como é a vida espiritual daquela pessoa que vai casar comigo. Segunda coisa, você precisa olhar para a sua emoção. Como é que você é emocionalmente? Você é uma pessoa que está resolvida emocionalmente? Você tem saúde emocional? Você sabe quem você é? Você conhece suas lutas, suas fraquezas? Você conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos? Você sabe o que você vai levar para o casamento, que vai facilitar o casamento? Você sabe o que você vai levar para o casamento que vai dificultar a sua vida dois? Você precisa ter convicção de quem você é. Porque se você vai para um casamento e você não é uma pessoa emocionalmente tratada ou tratável, a sua vida pode ser uma guerra, né? Então imagina duas pessoas que vão se unir, elas são feridas emocionalmente, elas não são equilibradas emocionalmente, elas não têm um suporte emocional para se aguentar, para se manter. Como é que vai ser com a relação emocional com o outro, né? Então procure na hora que vai casar observar como que você é diante de Deus, como estão suas emoções, tá bom? Terceiro e último, você precisa ser maduro financeiramente ou independente financeiramente. Quando eu falo independente financeiramente, não quer dizer que você tem que ter posses, que você tem que ser rico, que você tem que ter grandes coisas, carro, casa, coisa do tipo. Mas é muito importante quando você vai para o casamento, você saber que a sua vida financeira não vai ser um peso, né? Então hoje a gente fala
da vida financeira para os dois, porque na maioria das vezes, hoje em dia, quem trabalha é a mulher e o marido. E se você for para o casamento junto com alguém que você sabe que vocês vão suportar bem a vida, né? Vocês vão conseguir sobreviver, vocês vão conseguir ter qualidade de vida, vocês vão conseguir não depender de pai e mãe, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa dependência é, num outro momento, num outro devocional. Mas você sabe que você não depende, você sabe que você consegue viver, que você consegue pagar um aluguel, que você consegue se vestir, que você consegue comer bem, né? Que não vai passar nenhum tipo de problema. E aqui uma palavra principalmente mais para os homens, né? Não tire uma menina de uma casa se você não tem condição de dar o que ela tem ali ou parecido com o que ela tem ali. Então, não faça isso, porque isso vai trazer um peso se não houver isso bem resolvido na mente e no coração de vocês. Tá bom? Então, pense sobre isso. Como é que está a tua maturidade espiritual? Como é que está a tua maturidade emocional? Como é que está a tua vida financeira? São 3 coisas que pesam no relacionamento. E muitas vezes pessoas que casaram e não pensaram sobre isso hoje enfrentam dificuldades nessa área. Então eu queria convidar você, se você tem dificuldade na sua vida espiritual, se você não é maduro espiritualmente, você não sabe quem você é em Deus, se você não conhece o porquê Deus, o porquê você tem que servir a Deus, o para que você tem que viver para Deus, se você não tem isso muito bem na sua vida, resolva isso. Se você tem algum problema emocional que você precisa resolver, resolva, procure maturidade espiritual em Deus, se aconselhe com alguém espiritual que te ajude a ver, porque as pessoas quando estão magoadas, feridas emocionalmente, elas acham que qualquer problema é muito problema. Isso cria assim, situações, né, difíceis no casamento. Às vezes as pessoas rompem casamento por coisa mínima, porque emocionalmente elas não conseguem enxergar uma saída. Então procure alguém, procure um conselheiro espiritual, um conselheiro bíblico, para te ajudar, para orientar a sua vida, para orar com você, para que você possa ser saudável emocionalmente e levar essa sua saúde emocional para o casamento. E por fim, se você enfrenta dificuldades financeiras, né? Agora você está no casamento e está enfrentando dificuldades financeiras, fale isso com o seu cônjuge, estabeleça as prioridades, mostre essas dificuldades, fale que a situação precisa ser melhorada, não tente achar que você tem que resolver os problemas financeiros da sua casa sozinho, né? Não esconda. Tem marido que às vezes está com um problema financeiro grande e esconde, né? A esposa às vezes está devendo e esconde. Não esconda os seus problemas financeiros, né? Traga isso para o seu lar. Eu sempre falo que quando as pessoas casam, não existe dinheiro de fulano e dinheiro de fulana. Existe o dinheiro da casa. Então, se vocês estão passando por problema financeiro, a sua casa está com problema financeiro. E isso precisa ser solucionado para não trazer problemas maiores, né, na vida de vocês. Então é isso. Palavra de Deus hoje para nós. Deixar pai e mãe. Precisa se deixar quando tem maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade financeira ou independência financeira. Se você não tem, né, você que é jovem, se você não tem esses 3 ainda, não case, não é hora de casar. Né? Isso pode trazer agravos ao seu casamento. Tá bom? Quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos colocou numa casa e o Senhor nos deu uma pessoa para convivermos. E muitos de nós vamos para um relacionamento às vezes imaturos. E pedimos ao Senhor graça. Que o Senhor mostre a nós e relembre a maturidade que precisamos buscar. E nos ajude a encontrar essa maturidade, seja ela espiritual, emocional ou financeira, por meio da Tua Palavra. Coloca pessoas em volta de nós que são maduros e que possam nos apoiar. Pessoas que possam ser conselheiros espirituais, bíblicos para a nossa vida. Abençoa as famílias, ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, prazer mais uma vez aqui falar com você e com a graça de Deus nós continuaremos, né, esses nossos encontros aqui. E amanhã um novo vídeo, ou um áudio, ou um texto, mas algo para você refletir nesse mês da família. Que Deus abençoe sua casa. Até mais.